Então, muito bem-vindos novamente aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Um bom 2023, que se mantenha sempre assim, e caso haja algum tipo de adversidade, temos que pensar sempre positivo e tentar ultrapassar essas mesmas adversidades, ok? Hoje, sem mais demoras, vamos aqui abordar uma situação que está direcionada para uma infecção que acontece em alguns casos, normalmente em faixas etárias até um bocadinho mais avançadas. Não quer dizer que não aconteça também em faixas etárias de média idade, mais ou menos, mas por norma sim, em mais avançadas. E é uma infecção que acontece aqui a nível dos tegumentos, portanto a nível da pele, e que pode provocar aqui algumas dificuldades no dia-a-dia da pessoa, algum constrangimento, alguma perda de mobilidade. Portanto, sem mais demoras, hoje vamos falar sobre a erisipela, ok? Já sabem, eu sou o Tiago Mota, todas as semanas estarei aqui sábados com novos vídeos para esclarecer dúvidas e para tornar aqui todos vós desse lado e a população em geral, quem me vê, e assim espero. Não se esqueçam, subscrevam sempre aqui o canal e deixem um gosto para tornar então quem está desse lado mais culto a nível de saúde, que é importante, porque é um pilar fundamental para nós também podermos fazer o nosso dia-a-dia e temos as nossas vidas e conseguirmos andar para a frente, ok? Portanto, saúde é fundamental. Então, sem mais demoras, vamos então abordar aqui o nosso tema de hoje, que será então sobre a erisipela. Portanto, até já! Então, muito bem-vindos de volta. Então, como eu falei há pouco, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre a erisipela. O que é isso, a erisipela? É uma patologia? É uma condição? Como é que podemos fazer aqui algum tipo de intervenção no sentido de minimizar, evitar e debelar este tipo de patologia? Portanto, a erisipela não é mais do que uma bactéria, e é uma bactéria que incide muito sobre os tegumentos. Ou seja, o que é isso, tegumentos? Tegumentos é a pele, a nossa pele. É o maior órgão que existe no corpo humano, portanto é a pele. É algo que nos rodeia, não é? E algo que serve de barreira para evitar infecções, para nos mantermos saudáveis. Normalmente, à observação, conseguimos perceber logo em alguns utentes, alguns doentes, se a pessoa não está bem, se tem algum tipo de doença, se a nível das análises muitas vezes percebemos até só da observação que a pessoa, por exemplo, está com anemia. Portanto, a pele é um fator, um órgão bastante importante, importantíssimo, e muitas vezes não é dada grande relevância e grande proteção a nível do nosso próprio cuidado para que esse órgão se permaneça mais saudável possível, ok? Através da pele nós conseguimos perceber que a pessoa poderá estar saudável, se não está, ou poderá não estar, ok? Portanto, às vezes, apenas através da observação, nós conseguimos ter mais ou menos essa noção. E então sabemos que é uma infecção, e é uma infecção que normalmente infecta aqui, ataca a camada superficial da pele. E como é que isso acontece? Normalmente ela instala-se precisamente porque temos aqui um comprometimento dessa mesma barreira que é a pele, ok? Nós todos, na nossa pele, temos várias bactérias, vários micro-organismos que vivem em simbiose praticamente connosco. Podemos falar aqui numa relação saudável, por assim dizer. Portanto, esses micro-organismos que nos rodeiam e que existem em todo lado, mas falemos agora apenas da pele, na nossa pele apenas são micro-organismos que se chamam muitas vezes micro-organismos comensais, portanto habitam ou relacionam-se connosco, deixem passar o termo entre aspas, não nos fazendo nenhum tipo de problema, enquanto se mantiverem em determinada zona onde eles normalmente estão, não é? E são ditos como inócuos, não é? Para nós, mas quando passam para outras estruturas do corpo, onde habitualmente não estão, podem se tornar aqui virulentos, podem se tornar aqui de alguma forma agressivos, com alguma malignidade para o nosso corpo, para nós, ok? Provocar patologia, provocar a doença, ok? Portanto, nós temos de ter muita atenção sempre a estes tipos de questões. Então, aqui a erisipela não é mais então que uma bactéria, e essa bactéria é denominada por o Streptococcus. Há Staphylococcus, há Streptococcus, há vários tipos, não é? E este Streptococcus, que é denominado por beta-hemolítico,
este Streptococcus normalmente consegue, por um corte, por alguma lesão na pele, muitas vezes que nós nem damos por isso, às vezes reparamos que temos um corte, não é? E nem damos por isso, às vezes cortamos num papel, uma coisa qualquer, e nem nos apercebemos, não é? E aí é uma janela de oportunidade, literalmente, para essas bactérias conseguirem entrar e provocar algum tipo de situação menos saudável no organismo, ok? Portanto, em questão. E o que é que ela pode provocar? Esta erisipela pode provocar, normalmente se traduz em zonas vermelhas, zonas de lesão, normalmente estão inchadas, têm edemas, estão quentes, têm os típicos sinais aqui inflamatórios, que é o rubor, calor e dor, e muitas vezes até há, em último caso, perda de função daquela zona que foi afetada, ok? Portanto, mas normalmente é realmente estar mais quente, a vermelhidão, ou seja, o rubor, e estar inflamado. O inflamado, normalmente temos algum edema, algum inchaço, ok? Naquela zona. Portanto, normalmente essa zona está bem delimitada e percebemos bem onde é que está essa infecção, aliás. Portanto, normalmente a zona mais afetada por este tipo de infecção ou são os membros inferiores, portanto são as pernas. Não quer dizer que não possa acontecer noutras áreas do corpo, como por exemplo o rosto, como por exemplo os braços, podem também ser afetados, embora não seja tão comum que isso possa acontecer. Mas, por norma, cerca mais ou menos de 80% dos casos situam-se nos membros inferiores, ok? Nas pernas. É assim que funciona. A nível de sintomas que esta mesma doença, que esta mesma bactéria, que a erisipela pode nos trazer, a nível de sintomas, são as ditas manchas, que eu acabei de agora de falar, e podem até haver aqui umas vesículas, umas bolhas, e eu, por norma, por acaso agora não tenho tido utentes com este tipo de patologia no serviço, mas é recorrente. Normalmente tenho. E realmente os sintomas são esses mesmos, são edema, inchaço, a pessoa tem dificuldade em mobilizar as pernas, porque 80% dos casos é a nível das pernas, não é? E ganham umas bolhas, que nós chamamos de flictenas, e essas bolhas, essas vesículas, não é? Ganham líquido lá dentro, mas atenção, a erisipela não é contagiosa, ok? Portanto, há aqui umas vesículas, umas bolhas, por assim dizer, que têm um exudado lá dentro, não é? E isso é um dos sintomas também. Podemos ter também febre, febres normalmente altas, porque a febre é um fator muito importante e é um sinal que algo não está bem no nosso organismo. Podemos ter calafrios, podemos até ter alguma dor relacionada, e não é alguma, muitas vezes até é uma dor bastante acentuada, e há necessidade de fazer analgesia também, ou adquirir aqui algum tipo de estratégia não farmacológica, ok? Para tentar minimizar aqui este desconforto que as pessoas muitas vezes têm. E essa dor está muito associada aqui a estas lesões, né? Estas lesões da pele provocadas então por esta erisipela. Alguma das causas do seu aparecimento não aparece por geração espontânea, não é? Tem que haver aqui alguma cadeia de transmissão, entre aspas, cadeia de transmissão no sentido de ela estar, como eu disse há pouco, em determinada zona da pele, não é? Este Streptococcus, e de certa forma ter uma janela de oportunidade para um comprometimento da pele passar para outra zona, para a derme, da epiderme para a derme e toda outra estrutura, e provocar então este tipo de situação. Portanto, as causas normalmente do aparecimento no nosso organismo, normalmente quando ela não está a colonizar a pele, não é? Colonizar no sentido que ela vive bem no sítio onde está, mas não provoca nenhum tipo de situação no hospedeiro, deixa passar o termo. Portanto, normalmente é então por feridas, algum corte, alguma abrasão, algum comprometimento dessa barreira que é a pele, dessa fronteira, não é? E de forma a que ela possa passar até para o sistema circulatório e muitas vezes até poder provocar aqui algum tipo de septicemia, que são normalmente infecções generalizadas, e afetar outro tipo de órgãos, ok? Se não for tratada no seu devido tempo. A nível das complicações que esta infecção pode trazer, além das que eu já falei, temos também outras, como por exemplo, levar então à acumulação essas vesículas, não é? Ter então esse exudado, que é um exudado amarelado muitas vezes, e pode ter até conter pus, devido à própria fisiopatologia da doença, ok? Ganham uns abscessos cutâneos, muitas vezes também,
e no interior desses tecidos então ganhar esse pus. Pode haver até aqui, em casos mais extremos, obstrução de veias, e normalmente nós denominamos isso porque termos, com certeza já ouviram também, das tromboses venosas profundas ou das tromboflebites. Normalmente são também obstruções aqui de veias de vasos, mas mais superficiais, e isso vai provocar com certeza algum inchaço, algum edema a nível dos membros inferiores e algum constrangimento, alguma limitação na locomoção da pessoa, na marcha da pessoa, e pelo cansaço extremo, porque não chegando o oxigênio, ou aliás não chegando o sangue, não chega o oxigênio, os nutrientes, à outra parte do membro, e também é afetado por esta situação, ok? A infecção pode chegar a outros órgãos e tecidos, como eu falei há pouco, apenas para fazer aqui uma ressalva, não é? Sobre esta situação que é importante, e pode levar até aqui a feridas profundas e mais complicadas. Portanto, são situações mesmo extremas e muitas vezes contando aqui com algumas doenças crónicas que essas mesmas pessoas que são afetadas por esta doença também podem ter e que também não ajudam em nada o tratamento desta mesma doença, ok? Portanto, isso também é importante e é algo de relevo também para aqui, para o nosso vídeo de hoje. Portanto, a incubação, como é que é feita essa incubação? Normalmente não há aqui um período muito rigoroso, muito formal, sobre o tempo de incubação, mas por norma, dá-se entre mais ou menos do primeiro dia ao quinto dia. E aí temos mais ou menos uma janela em que está a incubar até demonstrar os primeiros sinais, sintomas que levam a este tipo de situação, portanto, de patologia em si. Fatores de risco que podem influenciar, além daqueles mais óbvios, que normalmente estão relacionados com o sistema imunitário da pessoa, por exemplo, as pessoas que tenham HIV positivo, estão mais imunodeprimidas, estão mais suscetíveis a também haver aqui a instalação desta doença, porque nós, muitas vezes, no nosso trabalho, fazemos um cortes que muitas vezes, como eu disse, também não reparamos que existem, né? E não é por aí que ficamos com erisipela. Há um tipo de situação dessas, não é? Porque muitas vezes também temos o nosso sistema imunitário forte e que acaba por estar nos valores de referência a nível das nossas defesas e que acaba por debelar, caso haja a invasão destes streptococcus, logo o agente inicialmente, aliás, e não há nenhum tipo de problema. Portanto, as pessoas que estão imunodeprimidas, é óbvio que normalmente estão mais sujeitas a infecções oportunistas, que numa pessoa que esteja saudável não acontece, não é? Não acontece. Podemos ter aqui também história prévia já de terem tido erisipela. Normalmente são pessoas, acontece mais em mulheres, normalmente são mais mulheres que têm este tipo de situação e normalmente já tiveram erisipela e voltam a ter muitas vezes de forma recorrente, ok? Isto acontece. Pessoas que tenham problemas de pele também, úlceras, muitas vezes varicosas, que têm também, que são provocadas por varizes, que depois acabam por haver uma ruptura dessa mesma variz e haver muita dificuldade por doenças crónicas que tenham, por diabetes, por doença venosa, ou tipo de hipertensão, e pode levar a que a pessoa tenha muito mais dificuldade em que haja ali uma hemostase, havendo uma exposição de uma veia, não é? Uma veia, há muito mais probabilidade de infecção e se instalar também aqui a erisipela, há um comprometimento da pele, não é? Havendo uma lesão. E as varizes é uma das situações também, como é importante. Insuficiência cardíaca também, a pessoa que tem insuficiência cardíaca, por norma, também é uma pessoa mais debilitada, é uma pessoa que há mais dificuldade do próprio coração em fazer o retorno do sangue e enviar o sangue para as diferentes partes do corpo, portanto, logo aí também já há aqui alguma insuficiência venosa, que pode levar também a este tipo de situação, caso se instale. As pessoas obesas também todos percebem desse lado o porquê, não é? São pessoas que normalmente têm outro tipo de problemas também, e a obesidade também leva à esteatose hepática, que é o fígado gordo, muitas vezes, e há uma sobrecarga sobre os tecidos também, e há aqui uma probabilidade acrescida também que haja diabetes, hipertensão, enfim, pé de atleta ou algum tipo de micoses, de micoses que são lesões provocadas por fungos,
muitas vezes pode acontecer também pela umidade, pela umidade constante em determinados sítios do corpo, como nas regiões interdigitais, são aquelas regiões que estão entre os nossos dedos, não é? Portanto, há umidade, há calor, os fungos adoram esse tipo de ambiente e havendo um comprometimento da pele, nem que seja mínimo, muitas vezes pode acontecer aqui também uma oportunidade por parte aqui do Streptococcus, ok? Portanto, e provocar a erisipela, então, a patologia. O alcoolismo também é um dos fatores que também pode levar aqui de risco, que pode levar aqui também à instalação da erisipela, ok? Portanto, estes são alguns dos fatores, não quer dizer que não hajam mais, mas são alguns dos fatores. A nível de prevenção, o que é que nós podemos fazer aqui para prevenir aqui a erisipela, a instalação desta doença, ok? Portanto, temos que sempre ter atenção e se temos feridas, se temos algum tipo de situação, algum tipo de lesão, estarmos espertos para e temos que, se tivermos alguma ferida provocada por algum fungo ou alguma situação idêntica, tratar o mais rapidamente possível, ok? Com antifúngicos, com pomadas antifúngicas. Não o fazendo, está mais sujeita a que haja aqui também outra infecção oportunista, precisamente por erisipela, ok? Portanto, isto é importante. Temos de ter aqui um estilo de vida saudável também, uma boa alimentação, uma alimentação rica em fibras, rica em vitaminas, portanto, evitar excesso de hidratos de carbono, excesso de lípidos, que são gorduras, e esse tipo de alimentação que pode também tornar o corpo mais suscetível a este tipo de lesões. Bons hábitos de higiene, é óbvio, se a pessoa tiver uma higiene mais cuidada, também poderá estar menos colonizada por este tipo de bactéria, portanto, e havendo uma quantidade inferior e não major, não é? Há menos probabilidade de que haja, caso haja um corte, caso a pessoa mesmo tenha o sistema mais imunodeprimido, também há menos probabilidade da pessoa ser contaminada por este tipo de bactéria, ok? Ou outra. Portanto, a higiene, a etiqueta higiênica, não é? Portanto, é importantíssima, não em demasia, porque nós também precisamos das bactérias para sobreviver, não vivemos num ambiente ascético, não é? Mas também é importante haver aqui alguma higiene, ok? Da pele e cuidar bem da pele, que é importantíssimo, ok? Como eu disse há pouco, é um órgão importantíssimo, é o maior órgão do nosso corpo, ok? A nível daqui da redução de peso, também é um fator importante, que também já abordámos há pouco e todos sabemos porquê, não é? Portanto, também é importante aqui, se já tiver aqui algum tipo de diagnóstico de erisipela, deve-se sempre cumprir sempre o tratamento que é indicado, que é prescrito pelo profissional de saúde, ok? Se nós não cumprirmos o tratamento, normalmente vai reaparecer, normalmente o risco disso acontecer, de haver aqui uma recidiva desta doença, é à volta dos 60%. Portanto, ainda é muito significativo, é mais de metade, não é? E o risco é muito grande ainda, portanto, tem que haver aqui um bom regime terapêutico e um bom cumprir desse mesmo regime, ok? Tem que haver um bom cumprimento do regime terapêutico. Se não houver, pode haver aqui mais facilidade por parte desta bactéria para voltar a provocar aqui outra vez a dita doença. Portanto, é importante. A nível do diagnóstico, como é que nós fazemos isso? Além da observação que é feita pelo profissional de saúde, é óbvio que também temos o feedback por parte das pessoas, as pessoas que têm essa mesma doença, esses mesmos sintomas, também nos falam desses sintomas, também nos falam desses sinais e acaba por haver aqui algum tipo de reunião desses determinados elementos, não é? Haver aqui um juntar desses elementos, de forma a que haja um verdito final com base também em análises que são feitas para também avaliar aqui o evoluir da doença ou se há doença ou não, que as análises também nos podem ajudar através aqui, por exemplo, da PCR, que é uma proteína que é libertada pelo nosso fígado quando há algum tipo de infecção. Depois temos aqui um estudo imagiológico, por exemplo, para sabermos aqui excluir aqui outras doenças que possam existir, visto que a pessoa pode até ter de forma recorrente erisipela, portanto isto também não é muito normal. A pessoa pode ter aqui uma diabetes, pode ter aqui uma hipertensão que não está diagnosticada. A diabetes é uma das doenças, como eu costumo dizer, mais terríveis que existe, embora haja aqui tratamento, embora não havendo cura, né? Mas haja aqui um tratamento em que a pessoa possa fazer uma vida perfeitamente normal,
em conjunto com um estilo de vida também saudável, não é só fazer as insulinas se houver necessidade, ou os antidiabéticos orais, mas que haja aqui algum tipo de cuidados acrescidos, a pessoa faz uma vida normal. No entanto, a diabetes é uma doença silenciosa e muitas vezes só as pessoas não ligam muito às análises, e quando se sabe, por acaso vai-se fazer uma análise, às vezes até são internadas por uma coisa qualquer, ficam internadas, e fazemos ali uma avaliação de glicémia, e vemos que os valores estão altíssimos e que não é muito normal, não é? E então aí descobre-se uma diabetes inaugural, que é uma diabetes que pela primeira vez se sabe que a pessoa tem diabetes, não é? E é feito o diagnóstico da diabetes. E muitas vezes a diabetes incide muito sobre a microcirculação, muitas vezes perdemos a sensibilidade, vamos perdendo a sensibilidade, portanto as neuropatias acontecem com facilidade, que é esse afetar dos nervos, não é? Da sensibilidade, e a retinopatia também, a nível da visão também. Portanto, a diabetes é um dos fatores mais importantes também, uma das doenças crónicas que acaba por afetar de forma sistémica, okay, o nosso organismo. E podemos fazer aqui, dentro destes exames, podemos fazer aqui um ecodoppler para tentar perceber se existe algum constrangimento a nível da circulação, a nível dos membros inferiores. Pode estar a provocar também com que a pessoa possa ter ali algumas feridas, mesmo que sejam mínimas, e haver uma porta de entrada para se instalar aqui a erisipela. Isso é um dos fatores que também pode ser de relevo, ok? Para o nosso vídeo, e para se saber aí desse lado se estão mais suscetíveis ou não para este tipo de doença. Cura. Haverá cura então para este tipo de doença, para a erisipela? Haver cura existe, ok? Portanto, temos de ter aqui alguns cuidados acrescidos, como eu falei há pouco, para cumprir os tratamentos e cumprir então o regime terapêutico de forma a que haja realmente uma cura, ok? Não seja algo temporário. E para isso as pessoas têm que sempre procurar um profissional de saúde, tentar perceber e explicar ou responder ao profissional de saúde conforme vai fazendo aqui a entrevista, de forma a perceber quais os sinais, sintomas, quando é que começou, e tentar perceber aqui se houve aqui alguma situação, se é a primeira vez, se não é, de forma a evitar aqui outras complicações e outro tipo de situação mais complicada. Portanto, passa a redundância. Depois tem que seguir o tratamento, e esse tratamento deve ser seguido conforme ao consoante a prescrição do profissional de saúde. Neste tipo de doenças, normalmente usamos aqui muito o antibiótico, e deve ser seguido, ajustado ao tipo de doença que temos, e seguido conforme a indicação médica, e normalmente é do princípio ao fim, ok? Para não haver aqui resistências e não haver aqui uma reinfecção e uma instalação novamente então desta doença. E daí passamos aqui ao mote para o seguinte, que é realmente relativo à reinfecção. Se é frequente, se não é frequente. É assim, se não cumprirmos com as indicações que eu acabei de falar agora, a nível do tratamento que é feito, podemos haver aqui, ou pode haver aqui, alguma falha de algum medicamento, e pode levar aqui a que haja menos eficácia por parte do tratamento em relação aqui à bactéria, ok? E as doenças crónicas, como eu falei também há pouco, acabam por não ajudar também muitas vezes aqui num desfecho mais célere neste tipo de doença. Pode então só ocorrer então uma infecção ou uma reinfecção ou uma nova infecção, deve procurar sempre profissional de saúde. Portanto, deve haver aqui uma procura através do profissional de saúde, de forma a que haja aqui uma reavaliação, e conforme essa reavaliação tentar perceber aqui se temos que mudar o antibiótico, se temos que fazer aqui outro tipo de intervenção que possa ajudar aqui a pessoa a realmente debelar este tipo de patologia. Tratamento, já falei aqui um pouco, mas é feito com antibióticos, normalmente a toma de antibióticos direcionados para esta bactéria, que normalmente é com penicilina, e normalmente tentar perceber aqui qual é que foi a porta de entrada para a infecção, se mantém, se não se mantém, cuidados devemos ter, o doente deve ter, o utente, de forma a evitar novamente ou proteger essa porta de entrada. Portanto, isso é importante, irmos à etiologia, não é só curar, ou seja, não é só fazer o tratamento com os antibióticos, que temos que fazer, não é? E não resolver o que levou a essa infecção, o que levou a que entrasse essas bactérias, então, que entrassem e provocasse essa infecção. Portanto, podemos debelar as bactérias momentaneamente através do antibiótico, mas se nada for feito, se mantiver a porta de entrada,
Se não for uma ferida, imaginemos que é uma úlcera de pressão, é uma úlcera varicosa, aliás, imaginemos que é uma úlcera varicosa, e se mantém lá a úlcera varicosa, tratamos a erisipela, mas sabemos possivelmente, tendo em conta o meio da pessoa, onde ela está, como ela age no dia-a-dia, e estando lá aquela úlcera varicosa, que é uma ferida, não é? Provocada de uma variz, não é? O que é que vai acontecer? Pode haver outra reinfecção e com certeza vai quase certeza acontecer, ok? Portanto, por erisipela. E isto é importante estar bem presente, ok? Portanto, estes fatores são importantíssimos, estas situações, para nós evitarmos estas reinfecções ou infecções, se for esse o caso, ok? Estar desperto. Hoje foi assim, foi algo, penso que um pouco rápido, mas espero que tenha ficado bem presente aí desse lado. Já sabem, eu sou o Tiago Mota, estou aqui todos os sábados com novos vídeos, ok? Novos vídeos para vos poder ajudar. Com exemplo, já sabem que este canal é sempre um canal que tenta ajudar quem está desse lado, que tenta trazer literacia na saúde para vós, que estão desse lado, e estarei sempre disponível, como sabem, noutros vídeos também já referi, para me enviarem através de um e-mail, que eu deixo sempre inicialmente, como vocês viram aqui, para deixarem em comentários algum tipo de dúvida que tenham, estarei disponível, e para que vocês também possam ajudar alguém perto de vós, um amigo, um familiar, e a vós próprios, como é óbvio, não é? Esclarecer algumas dúvidas que possam ter. Portanto, já sabem, todos os sábados, canal Cuidar Mais Saúde, deixem um gosto, deixem um like, subscrevam o canal, que estão a ajudar bastante o canal, eu digo sempre isto, e carreguem lá no sininho para receberem as ditas notificações quando sai, cada vez que sai um vídeo novo, ok? Portanto, espero por vós, próximo sábado, tudo bom e uma boa semana. Tudo bom.